Este programa é livre para todos os públicos. Estamos estudando a primeira carta de São João aqui no programa Bíblia no Meu Dia a Dia e é muito importante saber que você está junto conosco nesse estudo bíblico e fazendo essa experiência, desse conhecimento de Deus, dessa experiência com o nosso Senhor, que fala conosco pela sua santa palavra. Vamos pedir hoje, nesse dia, o dom do Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da primeira carta de São João. Que bênção que está sendo para nós tudo aquilo que Deus revelou ao coração do discípulo amado. Então, anota aí o texto que nós vamos estudar hoje. Pega o seu caderno, a sua Bíblia, não é? Anota aí, 1 João, capítulo 4, versículos de 7 a 16. 1 João, capítulo 4, versículos de 7 a 16. Vamos ler o texto? Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é plenamente realizado. A prova de que permanecemos nele e ele em nós é que ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que professa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Que texto maravilhoso, muito conhecido de todos nós, porque até a própria igreja nunca ousou definir Deus, mas João define Deus. E qual é a definição que João dá de Deus? Amor. Deus é amor. Isso é fundamental para nós entendermos esse processo. Veja só, o Pai ama o Filho e o Pai e o Filho amam o Espírito Santo. Mas o amor do Pai e do Filho é de onde o Espírito Santo procede, do Pai e do Filho. Então há uma relação de amor na Santíssima Trindade. A relação da Santíssima Trindade é de amor, porque Deus é amor. E qual é a prova de que Deus nos ama, que São João aqui, nesse texto que nós estamos estudando, nos dá? Vamos lá. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Aqui está o segredo, a prova do amor que é uma relação trinitária e que é a figura trinitária do próprio Deus. Santo Agostinho vai dizer assim: o Pai é o que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. E a vinda de Jesus, a encarnação do Verbo, ela nos revela esse amor que se encarna. O próprio João, lá no capítulo 3, versículo 16, vai dizer: de tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus expresso pela humanidade é o envio do Filho unigênito. Então, nós precisamos imitar a forma desse Filho a amar. Ele ama dando a vida. Ele ama se ofertando por expiação, pela expiação dos nossos pecados.
Se nós nos amamos uns aos outros, porque esse amor vem de Deus, e quem ama nasceu de Deus e conhece a Deus, esse é o grande sinal, é o distintivo de nós cristãos. Agora, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se existe ódio, se existe rancor, se existe raiva, se existe vingança no nosso coração, nós precisamos fazer uma experiência nova com o nosso Senhor, porque é Ele que vai transformar o nosso coração e vai nos capacitar a amar. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que vivamos por Ele. A vida de Deus em nós é esse amor manifestado em Jesus Cristo. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade, Ele enviou o seu Filho como oferenda de expiação. E aí vai continuar. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é consumado. Nisto reconhecemos e conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. E aqui está o que eu disse de Santo Agostinho. Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Então, ele nos deu o seu Espírito. Aqui está, vai dizer São João, né? Essa graça. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. Então, é o Espírito Santo que nos capacita a amar. O que é a santidade? O que é viver uma vida de santidade? É amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa decisão. É amar a Deus e amar ao próximo por causa de Deus. E nós vimos e damos testemunho. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Então o Espírito Santo vai fazendo esta obra no nosso coração, essa obra de fé, vai edificando em nós esse amor. Ah, o santo é aquele que faz muita oração, vai dizer São Francisco de Sales, que faz penitências duríssimas, é aquele que muitas vezes realiza obras grandiosas. Aí São Francisco de Sales vai dizer, não, o santo é aquele que ama mais. Porque se eu rezo, se eu faço penitência e se eu faço obras por mim mesmo, sem estar contido o amor de Deus ali naquelas obras, naquelas penitências e naquela oração, não vale. 1 Coríntios 13, ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada valeria. Então, a santidade é experimentar esse amor, é viver esse amor, é amar a Deus acima de tudo, porque Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Todas as nossas obras, sejam elas espirituais, sejam elas corporais, elas devem conter o amor. Eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus. Eu estou agindo assim porque eu amo a Deus. Eu estou tratando o meu irmão bem porque eu amo a Deus. Eu estou perdoando porque eu amo a Deus. Eu me decidi pela reconciliação porque eu amo a Deus. Então, tudo precisa ser envolvido por esse mistério de amor. É o Espírito Santo. Por isso que a gente fala vida no Espírito. É o Espírito que vai nos capacitando a amar a Deus e amar ao próximo por causa de Deus. É um movimento, é uma ação, é uma graça. E veja, Deus não vai exigir nada que nós não consigamos viver, sem Ele nos dar a possibilidade. E aqui está claríssimo, Ele nos deu do seu Espírito. Ele nos ofereceu o seu Espírito, que é amor. Pai o que ama, Filho o amado, o Espírito Santo é o amor. Nós precisamos viver essa vida no Espírito. E essa vida no Espírito é uma vida de amor a Deus e de amor ao próximo. Qual é a mensagem que nós colhemos hoje? Eu preciso viver a vida no Espírito. E essa vida
é expressão clara do amor. 2 pontos. A Deus e ao próximo por causa de Deus. É o Espírito Santo que nos foi dado, que capacita-nos a amar a Deus e a amar próximo, causa de Deus. A minha decisão precisa ser pelo amor, sempre e em todas as circunstâncias. Quando nós nos expomos ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai gerando em nós essa capacitação de amar a Deus e de amar o próximo, e de estar totalmente vinculados a Deus por essa força do amor. Vamos rezar? Senhor, capacita-nos com o seu Espírito, que é o amor revelado a nós, para que nós amemos ao Senhor, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e com toda a nossa existência. Mas também sejamos capacitados a amar o próximo, não só com palavras, mas com atitudes muito concretas. Faz com que eu e os meus irmãos, ao sermos tocados por essa ação do seu Espírito, nos percebamos capacitados a dar esses passos concretos, de escolher concretamente seguir o Senhor, amando-o de volta, mas também amando-o nos nossos irmãos, fazendo bem a todos, independente de qualquer circunstância e situação. É isso que nós pedimos ao Senhor nessa hora, para que o dom do seu Espírito nos conduza a essa santa vontade que o Senhor mesmo expressa e revela a nós pela sua santa palavra. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Abrir-nos à ação do Espírito Santo é o segredo para que nós consigamos amar a Deus e viver esse amor em forma de santidade de vida. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo, já está no caminho da santidade. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.